PlayStation 2 é o verdadeiro clássico dos clássicos, com uma coletânea repleta de jogos inesquecíveis, como GTA San Andreas, Resident Evil 4 e Need for Speed. E ele é o maior console de todos os tempos, realmente é um marco na história dos jogos, e apesar dos seus já quase 25 anos de lançamento, ele ainda tem jogos muito divertidos, apesar de não ter aqueles gráficos ultra realistas que a gente tem hoje em dia, mas a gente consegue ainda assim, naqueles gráficos, naquela realidade, uma imersão muito grande e jogos que realmente divertem. E apesar de toda essa grandiosidade, com o passar do tempo, alguns acessórios e itens dele foram ficando desatualizados. E é isso que a gente vai fazer hoje, atualizar o nosso console para que a gente possa extrair 100% dele. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales e hoje eu vou mostrar para vocês algumas atualizações imprescindíveis se você quer realmente extrair 100% do seu console. E não é possível que em pleno 2024 você ainda está gravando DVD para você poder rodar no seu PlayStation 2. Está na hora de vez de você entrar no mundo digital e entrar de cabeça e começar a rodar os seus jogos pelo menos pelo pendrive. E nesse vídeo eu vou mostrar por cima como tudo isso funciona, mas calma que a gente já tem um vídeo específico no canal, é só você dar uma olhadinha nos cards, onde eu mostro passo a passo de como você desbloqueia o seu console para que você possa rodar os seus jogos pelo pendrive ou HD externo. E que, pelo amor de Deus, é a forma que eu aconselho que você jogue os seus jogos hoje em dia. Lógico que é muito legal a gente ter os jogos originais guardados, também é muito legal a gente ter aquelas réplicas, reproduções, onde a gente tem todos os encartes, os manuais, é muito bacana, mas se você quer extrair 100% que esse console maravilhoso tem para você, você precisa desbloquear ele e rodar ele por jogos através do pendrive ou HD externo. De um modo bem simples, a gente precisa instalar uma nova Homebrew no PlayStation 2, onde a gente possa ter, por exemplo, acesso aos diretórios das pastas do PlayStation 2, muito semelhante ao Explorer no Windows, onde a gente pode copiar, mover, abrir arquivos dentro do PlayStation 2. E é dessa forma que a gente vai acessar, por exemplo, o nosso memory card para instalar algumas aplicações, onde a gente também vai acessar o pendrive com os jogos e os acessórios, aplicativos que a gente tem disponível para o PlayStation 2. E dentre essas aplicações, que é a mais importante é o OPL, que é realmente onde a gente vai rodar todos os jogos. E o OPL é um software muito simples, onde a gente vai poder ter acesso a todos os diretórios de jogos que estão no nosso pendrive e assim executá-los direto no PlayStation 2. E para a gente ter acesso a todas essas aplicações, esse novo Homebrew, a gente precisa ter instalado o Funtuna no nosso memory card, que é toda essa Homebrew, todas essas aplicações já instaladas no memory card. Lógico que a gente pode, em vez de procurar como instalar tudo isso, você tem que ter o leitor funcionando, todas essas coisas, você pode comprar já um memory card com o Funtuna instalado e aí você, cara, já avança um passo a passo muito grande no desbloqueio do seu PlayStation 2. Você só precisa, na verdade, do Funtuna para que você possa desbloquear todo o seu console. E o Funtuna já vem instalado o OPL e várias outras aplicações que a gente utiliza. E não se preocupe se o seu console, por exemplo, for bloqueado de fábrica, nunca teve um chip Matrix ou algo do tipo instalado. Basta você ligar o seu PlayStation 2 com o R1 pressionado que você vai executar o Funtuna MC Boot. Também existe um outro passo a passo que você pode fazer, que é ligar o videogame, ir até o memory card, entrar nele, esperar esse círculo carregar e você retroceder e dessa forma você executa o Funtuna no seu memory card. E se o seu PlayStation 2 for desbloqueado, muito provavelmente ele vai executar o Funtuna instalado no seu memory card de uma maneira automática. Caso isso não aconteça, você pode configurar isso no seu desbloqueio, basta você iniciar o console apertando triângulo e bolinha e você vai entrar nas configurações do chip Matrix e lá você pode verificar a opção Boot Mode se ela está dessa forma aqui. Depois é só você salvar as configurações e resetar o console. E se essas informações que você alterou forem salvas, você tem um desbloqueio original. Se elas não forem salvas, se voltar à mesma configuração que estava anteriormente, quer dizer que você tem um desbloqueio pirata e você sempre vai precisar executar o Funtuna como se fosse um videogame bloqueado, segurando o botão R1 ou indo até o gerenciamento do memory card e fazendo esse passo a passo que eu mostrei para vocês. Mas depois disso é sucesso e você vai ter o console funcionando normal. Lembrando, se você está com o seu leitor já cansado, você pode comprar o Funtuna MC Boot direto instalado já
no seu memory card, mas se o seu PlayStation 2 estiver lendo o CD, você pode seguir esse passo a passo do vídeo aqui, onde eu mostro como instalar o Funtuna no memory card. Bom, Funtuna instalado, rodando bonitinho, o OPL abrindo direitinho, agora você precisa preparar um pendrive ou HD externo para que você faça a instalação dos jogos. Mas para a gente extrair realmente 100% do PlayStation 2, você não vai utilizar as entradas USB do console para você rodar os jogos através do pendrive HD externo. Como assim, Thales? Vou te explicar. Essas entradas são entradas de padrões muito antigos. Não são as melhores possibilidades que a gente tem. Quando a gente joga através... Você pode jogar através dessas entradas? Sim, vai funcionar tranquilo. Mas existem jogos que os loads vão demorar um pouco mais para acontecerem. Algumas cutscenes, por serem mais pesadas, elas vão travar. E para solucionar isso, existe uma opção que é melhor, que vai rodar mais rápido e mais liso os seus jogos, que é através da porta Ethernet do console. Principalmente as opções do PlayStation 2 Slim, que já vem com a porta Ethernet. E através dessa porta Ethernet, a gente vai utilizar esse aparelhinho aqui, que é o Mini Router. E essa pecinha aqui, o Mini Router, leva a sua jogatina realmente para outro nível. Seus jogos nunca mais vão travar, os loads nunca mais vão demorar e as cutscenes vão rodar lisa. Até mais rápido que um leitor em bom estado rodando os seus jogos. E basicamente você vai plugar o cabo Ethernet no Mini Router, conectar ele, colocar o pendrive. E por que é tão legal o Mini Router? Porque você não precisa converter os jogos num formato que o PlayStation 2 lê. Quando a gente utiliza a porta USB do PlayStation 2, lembrando, cara, tudo isso está explicado no vídeo, eu estou só passando por cima aqui. Quando você utiliza a porta USB do PlayStation 2, você precisa fragmentar esse arquivo ISO do jogo em um arquivo que o PlayStation 2 consiga ler. E quando você utiliza o Mini Router, você não precisa converter o arquivo ISO. Ou seja, fica muito mais fácil você colocar os jogos. E, por exemplo, se você faz tudo pelo celular, é uma opção muito melhor você configurar o seu pendrive, o seu HD externo, através do seu celular. Só passando as ISO, você não precisa de nenhum programa para você fragmentar esse jogo, converter em um outro formato para que o seu PlayStation 2 leia. Basta você criar uma pasta escrito DVD e colocar todas as ISO ali, uma atrás da outra, ligar no Mini Router e quando você executar o OPL, ele vai ler tudo bonitinho. E todas essas configurações que você pode fazer no Mini Router, tem um vídeo aqui mostrando toda a conexão, como você configura, se você tiver esse erro, como que você corrige. Cara, tá tudo explicadinho nesse vídeo aqui, é só você entrar lá. Aqui eu tô passando só quais são as melhores opções e eu vou falar para vocês. Quando você começa a utilizar uma porta Ethernet, cara, é a melhor solução que existe. Existem outros routers que são mais caros que o Mini Router, que vão ter às vezes uma durabilidade maior, você pode comprar, a instalação vai funcionar da mesma forma, mas esse Mini Router aqui é uma opção custo-benefício que é muito interessante. Agora que a gente já desbloqueou o nosso console, a gente já tem as opções, os jogos, tudo gravados no nosso HD externo, que a gente vai rodar pelo Mini Router. Agora a gente precisa encontrar bons controles, trazer realmente o PlayStation 2 para 2024. E cara, hoje em dia os padrões são controles sem fios. Mas não só porque é sem fio, mas porque também está cada dia mais difícil a gente encontrar bons controles para substituir os originais. Lógico que a gente tem opções interessantes no AliExpress, por exemplo, controles paralelos, mas não tem o mesmo acabamento e nem a mesma precisão nos analógicos que um controle original. E por isso eu apresento para vocês o Blue Retro. E cara, essa aqui é a melhor opção caso você queira conectar controles sem fios no seu PlayStation 2. E cara, você pode conectar uma infinidade de controles, por exemplo, do PlayStation 3, que eu recomendo muito, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, de fabricantes diferentes que têm a oferecer bons controles, como a 8-bit do. Você pode comprar os controles da 8-bit do e colocar no Blue Retro e o PlayStation 2 vai ler todas essas configurações e a resposta vai ser como se fosse um controle original de PlayStation 2, não tem delay, você consegue jogar com uma boa distância e vamos falar a verdade, nada mais confortável do que você jogar um console com controle sem fio. Não fica aquele fio esticado na sua sala, é até segurança para o seu console, para o seu item de coleção. Uma criança não vai passar correndo e derrubar o seu console no chão. E sem contar que você dá aquele upgrade no seu PlayStation 2. Eu acho que é um upgrade muito necessário, principalmente porque controles de qualidade vão ficar cada vez mais difícil para a gente encontrar para o PlayStation 2. A gente já não encontra controles para substituir os originais com facilidade. E você conseguir conectar bons controles originais no PlayStation 2 é uma grande evolução. Porque, cara, vamos falar a verdade, você com o Blue Retro,
você tem a garantia de que sempre você vai poder plugar um bom controle no seu console e trazer sempre a sua jogatina em alto nível com controles com boa precisão, bom acabamento e sem dúvida nenhuma muito mais confortáveis na sua mão. E se você quiser saber tudo sobre o Blue Retro, eu também tenho um vídeo já explicando passo a passo de como o Blue Retro funciona, como você configura, as opções de Blue Retro para que você possa trazer realmente a sua jogatina para um novo nível. Bom, a gente já desbloqueou o nosso console, a gente já instalou os jogos, a gente já tem um excelente controle. Agora falta como que a gente vai passar tudo isso para a nossa televisão. Se você tem uma televisão de tubo, cara, perfeito, você pode conectar o seu cabo RCA que você vai ter uma imagem lindíssima na tela. Mas se você conectou o seu PlayStation 2 numa televisão moderna, principalmente 4K, com muita polegada, 60, 70, eu tenho certeza que você se decepcionou muito com a imagem. Foi uma imagem toda distorcida, cheia de borrões, nada nítido, muito longe daquela imagem cristalina e limpa que você lembrava da sua infância. Isso acontece porque o PlayStation 2 foi feito para televisões de tubo, num passado muito longo, cara, 25 anos, com uma resolução muito pequena. E quando a gente coloca hoje numa resolução, quando a gente coloca hoje uma televisão que tem uma resolução enorme, muita qualidade, aquelas imperfeições que antes eram invisíveis por conta da baixa tecnologia da televisão, agora elas ficam muito mais evidentes. Então a gente precisa alinhar cabos e adaptadores para que a gente possa obter a melhor imagem possível no PlayStation 2. E cara, sobre tudo isso eu também tenho um vídeo explicando passo a passo todos os cabos que você pode conectar no PlayStation 2, todos os adaptadores de imagem que você pode colocar no seu PlayStation 2 para que você possa ter a melhor imagem. Aqui nesse vídeo eu vou passar um panorama geral e você tem as duas melhores opções para você ligar o seu PlayStation 2. É através do cabo SCART e através do cabo componente. Essas duas opções são maravilhosas. E a gente precisa de uma conexão HDMI, porque tanto a entrada componente já não é tão comum nas televisões atualmente, e a entrada SCART não é nada comum no Brasil, é mais comum na Europa, mas até mesmo lá já foi substituída pelo HDMI. Então a gente precisa de um adaptador que pegue esse melhor sinal analógico, que esses dois cabos podem trabalhar e entregue uma imagem limpa na tela para a gente. Mas eu não quero apenas que ele converta a pinagem do SCART para HDMI ou do componente para HDMI. Eu quero que ele faça um upgrade nessa imagem, um upscaler, que ele pega essa resolução pequena e ele escalone uma resolução muito maior, para que a gente tenha menos distorção numa televisão moderna. Vou passar para vocês os custos-benefício e a resolução esperada para cada um deles, e depois a opção que eu realmente recomendo que você jogue. A primeira opção é através do cabo SCART e o HD Converter. O HD Converter é um adaptador SCART de baixo custo, onde você pode conectar direto e essa vai ser a imagem que você vai obter. Uma imagem limpa, nítida, sem distorções nenhuma, sem borrões nenhum, que vai trazer realmente o seu PlayStation 2 para a atualidade. Uma imagem muito bonita e, cara, fica muito longe daquela imagem borrada que a gente tem com o cabo RCA. Uma outra opção que a gente tem é o RetroThink 2X, através do cabo componente. E essa imagem que você vai obter através desses dois dispositivos é uma imagem lindíssima, que também funciona muito bem, uma imagem livre de borrões e distorções, e você vai conseguir jogar numa televisão 4K sem problema nenhum. Através desse dispositivo você não consegue jogar com jogos que tem Progressive Scan, que é uma pena, que é uma função que realmente muda a jogatina, mas esse aparelhinho aqui não funciona e também o HD Converter não tem essa opção. E se você quiser o melhor realmente, nós temos aqui o GBS Control, que ele tem tanto a entrada SCART quanto a entrada componente. Se vocês já me acompanham, assistiram um vídeo de como obter a melhor imagem possível no PlayStation 2, eu gosto de jogar 95% dos jogos através do cabo SCART no meu PlayStation 2. Eu acho que ele tem cores mais fiéis à proposta do console, aquilo que o desenvolvedor quis colocar de cores no console, porém ele não tem acesso ao Progressive Scan. E quando eu quero jogar um jogo que tenha Progressive Scan, que realmente dá um salto na qualidade da imagem, eu utilizo o cabo componente. Mas os dois são realmente muito equivalentes. Eu jogo dessa forma, eu acho que para mim faz sentido utilizar dessa forma, mas se você quiser jogar tudo no componente ou se você quiser jogar tudo no SCART, também não tem problema nenhum. As duas imagens são maravilhosas. E eu sei que o GBS Control pode assustar um pouco por conta do preço, é um preço mais caro, principalmente agora com as taxas que a gente tem alfandegárias que pagar, mas eu acredito que é um passo a passo. A
Geralmente as pessoas começam sempre pelo HD Converter, que é uma opção mais acessível, ou Retroscaler 2x, que é uma opção mais acessível, e com o passo a passo, quando vai jogando, vai entendendo, vai às vezes comprando cabos para outros consoles, e aí você pula para o GBS Control. Mas é um passo a passo. Para falar a verdade, eu recomendo que você compre o HD Converter, até mesmo por ser mais barato, e eu acho que ele tem uma imagem melhor. Eu gosto dessa imagem mais saturada, com mais contraste, que ele trabalha, e eu acho que funciona muito bem no PlayStation 2. E sem contar que a maioria dos consoles antigos, por exemplo, o PlayStation 1, o Super Nintendo, o Mega Drive, eles trabalham com cabo SCART, ou seja, você compra HD Converter, compra cabo SCART para esses consoles e você vai ter a melhor imagem em todos os consoles. Isso não funciona com cabo componente, porque o PlayStation 1 não tem cabo componente, o Super Nintendo não tem cabo componente e nem o Mega Drive. Vai ser somente para videogames mais modernos, como o GameCube, o PlayStation 2, o Xbox clássico e o Nintendo Wii. Mas esses consoles também têm a opção de SCART, por isso que eu acho que vale mais a pena você investir em cabo SCART e você compra, a imagem já é muito satisfatória e quando você sentir necessidade, você entendeu que esse mundo é para você, você quer mais, você quer uma resolução melhor, você quer realmente dar um salto, você compra o GBS Control, que aí você está muito bem servido. Lógico, se você tiver grana e você já puder investir num GBS Control logo de cara, vai ser o melhor dos mundos, você vai sempre jogar com a melhor resolução e extrair realmente 100% do seu console. E cara, eu acho que esses são os itens mais importantes para a gente trazer o nosso PlayStation 2 para 2024. Deixa aqui nos comentários se você achou que faltou algum item, algo que a gente pode melhorar ainda mais no nosso PlayStation 2. E quem sabe eu trago uma parte 2 desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.